Olá, comunidade Paz e Bem. Sou Yalorixá Adriana de Omolu. Estou aqui em mais um encontro, mais um episódio em que tratamos, né, da história, da forma de ser, viver e estar no mundo de povos tradicionais da matriz africana. A gente vem numa construção que, na minha percepção, é bem interessante, que é o resgate histórico. Nós tratamos até agora tanto da Maafa, né, do Holocausto, da escravidão, dos processos de colonização, até chegar em documentos que foram construídos internacionalmente, mas também nacionalmente. E hoje, né, dentro desse processo, a gente vai falar de algo bem mais próximo de nós, que são as frentes parlamentares e as teias legislativas. Então, vamos lá. Em 2011, nós temos a construção de uma frente parlamentar de comunidades de terreiro. Essa frente, ela é relançada em 2015, em 14 de maio de 2015. Essa frente parlamentar, ela passa a ter uma outra denominação, Frente Parlamentar Nacional Mista em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, em consonância com os documentos internacionais já discutidos aqui anteriormente. Convenção 69 da OIT, Decreto 6040, Decreto 5051, os documentos das conferências de igualdade racial e outros documentos, como a cartilha também dos povos tradicionais africanos. Vários são os documentos que balizam e contribuem para a criação e depois, né, na verdade, o relançamento da frente parlamentar já citada. O relançamento, ele se dá a partir de um requerimento, que é o 1854/2015, que ele foi solicitado pela deputada federal Érica Cocai. E lá solicita, então, né, que a frente seja relançada com esse outro nome, essa outra denominação. Mas a partir de uma reunião que foi realizada junto aos povos tradicionais de matriz africana, organizados, né, seja pelos movimentos sociais ou pelas organizações da sociedade civil. Tanto é que essa frente parlamentar, né, esse documento, esse requerimento que é o 1854, na ata diz o seguinte, que fica também definido que os povos tradicionais de matriz africana, através das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais, criam um conselho consultivo, que esse conselho consultivo atuará juntamente em parceria com a Frente Parlamentar Nacional Mista. E qual é o nome desse conselho consultivo? Teia Nacional Legislativa em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Então, essa teia, ela se dá com autoridades e lideranças tradicionais de matriz africana, né, apontadas pelos partidos que compõem a frente parlamentar. Então, a princípio, a frente parlamentar é composta por 5 partidos, PT, PSOL, PSB, PCdoB e PDT. Então, esses 5 partidos fazem as indicações, mas também é aberto para a participação de movimentos sociais, tanto é que o FONSAM-POTMA também acaba sendo parte, que é a entidade que faz a provocação para o relançamento da frente. E por que precisa do relançar? Né? Não é uma questão só de alteração de nome, mas é porque estava parada. E aí, várias são as demandas que precisam ser discutidas. Então, relançar a teia, essa provocação do relançamento da teia, é porque
vários assuntos são necessários para que se possa pensar, a partir do parlamento, políticas públicas para os povos tradicionais de matriz africana. E o que é a beleza da frente? A escuta sensível para os povos tradicionais, através da TEIA. As reuniões se dão no período da pandemia, né, com grande efervescência no período da pandemia, né, reuniões que aconteciam semanalmente, e dessas reuniões se constrói, a partir da escuta sensível, inclusive, o PL, né, o projeto de lei, que é o marco legal e conceitual dos povos tradicionais de matriz africana, que é protocolado em maio de 2022, num Seminário Nacional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, e que o protocolamento desse PL, né, com o protocolamento desse PL, ele recebe um número, que é o número 1279, ou seja, 1279/2022. Nesse seminário, esse PL ganha um nome. Lembrando que, a partir de os elementos constituintes dos nossos povos, dos povos que compõem os povos tradicionais da matriz africana, né, a Makota Waldina, dentre outros nomes, foi o nome escolhido, né, ovacionado, para que fosse levado para o PL e nomeasse o PL. Então, o PL Makota Waldina, que é o PL 1279/2022, é o PL, que é o marco conceitual e legal dos povos tradicionais de matriz africana. Tá, mas tem só a Frente Parlamentar Nacional? Não. Tem a Frente Parlamentar Nacional e aí você tem as frentes estaduais. A mais antiga é a Frente Estadual, né, do Rio Grande do Sul, né? E aí você vai para São Paulo, que também constitui, em 2024, a Frente Parlamentar Estadual. Seguindo os moldes da Nacional, também cria suas teias, que é esse espaço em que os povos tradicionais participam e colocam as suas necessidades, as suas urgências e tudo o que é necessário para que continuemos existindo. Então, a gente vem num caminho, que é um caminho interessante de resgate histórico, construção de documentos, e agora nós estamos com, né, a organização, mas não é toda a organização, porque vale lembrar que os nossos povos sempre estiveram organizados, seja dentro das unidades territoriais tradicionais, como aqui já foi dito. O que são as unidades territoriais tradicionais? São os nossos ilês, insos, rumpames, insos, né, roça, casa de candomblé, terreiro, centro, templo, seja o nome que se dê, né, fazenda, são vários os nomes, que estão os nossos povos, as nossas comunidades tradicionais. Cada unidade territorial é uma comunidade, porque nesse lugar há vida, há famílias, é uma grande família ampliada, porque é o conceito de família ampliada. Né? E lá tem toda uma vida, uma cultura que é latente e que tem como referência a sua história, a sua forma histórica de se organizar. Enfim, nós temos todas essas questões que estão postas na mesa, mas que, junto a elas, nós temos questões referentes ao racismo que vivemos. Esse racismo que vivemos é que faz com que nós precisemos, né, trabalhar e viver a grande resistência. Essa é a palavra, a grande resistência, que se dá na luta diária, na nossa insistência em continuarmos vivas, vivos e vives,
né, da nossa resistência em continuarmos vivos enquanto comunidades, enquanto unidades, enquanto famílias, e que, além de toda a resistência que é diária, a gente sempre vivendo a partir da nossa cultura, também precisamos pensar políticas que contribuam para que a gente possa continuar existindo legalmente. E não a partir de um único elemento, mas a partir dos elementos que nos constituem, que já foram colocados aqui, que nos constituem como a natureza como divindade, a nossa alimentação tradicional e o alimento tradicional, nosso território, a nossa territorialidade, as nossas vestes, as nossas línguas, né, porque não é uma única língua, né, a forma como nós nos relacionamos, o olhar que temos para os mais novos e para os mais velhos, seja no respeito incondicional, seja no cuidado e proteção incondicional. Então, os elementos, tendo a natureza como divindade, né? Então, elementos que nos constituem, mas não só são diversos os elementos que nos constituem, mas pensando políticas que promovam o nosso direito a continuar existindo. E isso é importante, uma vez que, desse lugar de quem somos, esse quem somos, que é o nosso lugar de pertença, é levado para dentro das discussões, né, na construção dessas políticas que têm como grande mote a nossa existência. A nossa existência. E desse lugar de nossa existência que discutimos as políticas de educação, de cultura, de terra-território, territorialidade, dupla cidadania, direito de organização, né, segurança e soberania alimentar, o direito à segurança pública. Nós discutimos o matriarcado e nós apresentamos os conceitos que nos definem. Então, isso se dá através do PL, que começa com o marco conceitual e que vai para as políticas. E que, inclusive, como já foi falado anteriormente, né, ele amplia tanto a lei que é o Estatuto da Igualdade Racial quanto o Estatuto das Cidades. Então, nós temos todas essas questões que são postas em discussão, pensadas a partir dessa relação sociedade civil-parlamento. Como? Pela frente parlamentar, pela teia nacional. Não fica só no estadual, vai para o municipal. Então, nós temos teias estaduais, como as que já foram colocadas aqui, mas também temos frentes municipais. As frentes municipais, que são, né, algumas e ainda outras que estão em andamento, hoje temos em Pelotas como exemplo, em Diadema, em São Paulo como exemplo, Pelotas e Rio Grande do Sul, fazem as discussões locais. E é extremamente importante a existência das teias municipais, porque é nesse território que existimos, mas que não fica somente nesse lugar. Por quê? Porque nós temos essa questão que é de trabalhar o território, né, a localidade, né, nós temos a questão que se amplia, que vai para os estados, que também precisa dialogar com o que acontece, com as dificuldades, necessidades, violência, formas de organização, né, da nossa existência. E aí nós temos também questões como a própria organização, né, no âmbito nacional. Do âmbito nacional, nós temos questões extremamente
fortes e necessárias que se dão e que precisam se transformar em políticas de Estado. E quem traz essas questões é a Frente Parlamentar. Então, quando apresentamos o PL, através da Frente Parlamentar, a Frente Parlamentar Nacional é presidida pela deputada federal Érica Cocai, e aí em São Paulo, que é o lugar onde eu resido, né, no estado de São Paulo, é a Mandata das Pretas, e em Diadema, que é no município, né, vizinho ao município ao qual eu resido, é o vereador Josa Queiroz. São esses lugares, esses parlamentares que entendem a necessidade da criação das frentes e que levam um projeto de criação e que conseguem unanimemente votos para a criação, porque entende-se que não se trata de reparar o religioso, porque do ponto de vista religioso nós não nos encaixamos, pensando que, né, Orixá Voduinquice tem mais de 20 mil anos. Do lugar da reparação, porque tudo que é discutido na frente parlamentar é na perspectiva da política de reparação, é visando uma política de reparação que, como já foi dito, não aconteceu com o processo de abolição. Então, a frente parlamentar, em parceria com a TEA, então a frente faz essa escuta à sociedade civil, ouve as suas dificuldades, ouve a forma como essas comunidades hoje sofrem com o racismo estrutural, sistêmico, institucional, político, né? E quais são as grandes dificuldades e necessidades, e apresenta o PL. Em Santo André, por exemplo, que ainda não tem a construção da frente parlamentar, a constituição da frente parlamentar, nós temos o vereador que entende a necessidade da política de reparação e apresenta, a partir do PL Macota Valdina, tendo como base, como premissa, o PL Macota Valdina, um projeto de lei que se transforma numa lei de reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana no município. E aí outros municípios também começam a fazer esse movimento. E repito, porque não se trata de uma questão religiosa, se trata de uma política de reparação ao holocausto da escravidão, que, como já foi dito anteriormente, é um crime tipificado como crime de lesa humanidade. E que esses povos que viveram esse holocausto não tiveram nenhuma política de reparação. Como diz uma autoridade tradicional, não foi abolição, foi abandono. Foi abandono à própria sorte. Então, todo esse processo, né, ele começa a dar uma linha, começa a solear propostas, começa a solear uma política que mostra que pensar nesses povos e garantir a eles políticas de reparação, né, é mais do que necessário, é urgente para a sobrevivência. Porque políticas de extermínio sempre tiveram, como as políticas de embranquecimento, que ainda existem, de diversas formas. Então, essa forma de se organizar, e que, apesar de dizerem que não somos organizados, que nós não somos isso, não somos aquilo, sim, somos organizados em nossas unidades territoriais tradicionais, somos organizados em nossos municípios, e somos organizados em movimentos sociais, e somos organizados no parlamento quando estabelecemos uma relação de parceria com o parlamento. Bom, hoje é isso, é o que tínhamos para conversar um pouquinho, né? O tempo, ele é esse que nós temos e que a gente possa prosear mais, conversar mais e, quem sabe, em outros momentos, aprofundar temáticas tão importantes como a existência do nosso povo, não só na história, né? Na história antiga, mas na nossa história atual, entendendo-nos como sujeito de história
sujeito de luta. Até mais, gente.